Bom dia, oitavo. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria. A gente vai falar sobre sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, antes da gente entrar no sistema propriamente dito, eu vou mostrar para vocês a aplicação e o porquê de utilizar isso, beleza? Então, vamos pensar no seguinte. Se eu pergunto para vocês, qual é o número que somado com 7 resulta em 12? Então, a gente de cara já sabe que 5 somado a 7 vai dar 12. Isso aí a gente, de cabeça, já consegue fazer isso. Se a gente for montar uma equação disso, a gente sabe que uma equação montada para resolver isso seria: qual número somado com 7 resulta em 12? X mais 7 igual a 12. A gente montou uma equação do primeiro grau para resolver isso. Mas, a gente vai começar a ver que existem alguns tipos de equações que possuem duas incógnitas. Essa aqui só tem uma. E é fácil de a gente identificar a resposta. Agora, vamos pensar no seguinte. A soma de dois números inteiros é 12. Então, estou falando que a soma de dois números inteiros quaisquer vai dar 12. Então, se eu for perguntar para cada um uma resposta diferente, eu vou obter de cada um uma resposta diferente. Então, eu posso ter 1 mais 11, 10 mais 2, o próprio 7 mais 5, 6 mais 6, menos 14 mais... menos 14 mais... Deu branco agora. 26, né? Menos 14 mais 26, vai dar 12. Então, são infinitas respostas. O próprio 0 mais 12, o menos 1 mais 13. Existem infinitas opções de resposta para isso. Então, aqui, se eu for montar uma equação que representa essa minha segunda frase, seria dois números inteiros que a soma é 12. Então, seria um número que eu posso representar por x e outro número que eu posso representar por outra letra. Nesse caso, eu vou usar y. E o resultado é 12. Então, eu tenho aqui, olha, duas incógnitas, dois valores que eu posso usar para obter essa resposta. Então, aqui, eu tenho uma equação com uma incógnita, aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas. Mas o que a gente está observando? Que quando a gente tem apenas uma informação sobre esses números, nesse caso, não é o suficiente para a gente achar a resposta. No primeiro caso, apenas uma informação já é o suficiente. Aqui eu tenho uma informação, mas não foi o suficiente para eu chegar a uma única solução. Então, aqui dando continuidade, se a gente obtivesse mais de uma informação sobre esses números, será que a gente conseguiria chegar a uma única solução? Vamos lá. Dois números inteiros somados resultam em 12. Então, dois números somados resulta em 12. E a outra informação que eu tenho é que um número é o dobro do outro. Um número é o dobro do outro. Ou seja, se o x vale 1, o y vale o dobro. Então, um número é o dobro do outro, né? Então, aqui eu tenho duas informações diferentes. Nesse caso, a gente consegue restringir as informações e achar uma única solução. X mais y é igual a 12. Dois números que somado dá 12. E um número é o dobro do outro. Se eu colocar aqui 4 e 8, 4 mais 8 dá 12. E vocês concordam que o 8 é o dobro do 4? Então, um número é o dobro do outro. 4 mais 8 é 12 e o 8 é 2 vezes o 4. Então, a partir dessas duas informações, eu cheguei a uma única solução. Que solução seria essa? Seria 4 e 8. Então, eu cheguei a uma única solução. Então, isso aqui que a gente fez, essas duas informações aqui juntas, com essa chave aqui na lateral, abrangendo as duas, eu vou chamar de sistema. Sistema do primeiro grau, né? Porque eu não tenho nenhuma potência aqui diferente de uma.
de duas incógnitas. Por que duas incógnitas? Porque eu tenho o x e o y como incógnita. Então, a gente tem que achar uma solução que satisfaça esses dois sistemas. É a mesma coisa que eu chamar duas pessoas diferentes, chamo alguém para jantar. A gente vai no restaurante onde só tem prato que serve dois. Então, eu não gosto de peixe, gosto de carne. Mas a pessoa, ela não gosta de carne. Então, se ela gosta de peixe também, uma opção é pedir peixe para as duas. Ou escolher alguma outra coisa que as duas gostem, né? Não adianta pedir uma coisa que eu vou comer que a outra pessoa não vai comer. Né? Esse não é o intuito de duas pessoas saírem para jantar. Aqui é a mesma coisa. Você tem que achar alguém que satisfaça os dois sistemas. Alguma solução que sirva para a primeira equação e que sirva para a segunda equação, tá? A gente vai ver que tem duas formas da gente achar essa resposta, porque aqui foi bem simples achar, porque a gente já consegue fazer de cabeça. Mas a gente vai ver que vão ter equações, vão ter sistemas que a gente não consegue descobrir de cabeça, que a gente vai ter que usar um passo a passo para resolver isso. Então, existem dois métodos de resolução. O primeiro método é o método da substituição. E o segundo método é o método da adição. Hoje a gente vai ver apenas esse aqui, o da substituição. Aí na semana que vem eu vou gravar um vídeo falando só sobre o método da adição, tá? Só para a gente não confundir. Então, o que é o método da substituição? O próprio nome já diz, a gente vai usar uma substituição, a gente vai substituir alguém para ficar mais fácil da gente resolver. Então, aqui, olha só, eu tenho duas equações, aquela mesmo que a gente já usou, que a gente já sabe a resposta. A gente sabe que a solução é 4 e 8. Mas vamos aqui no nosso passo a passo para ver se realmente vai chegar essas duas soluções. Então, olha só, eu tenho aqui a primeira equação, de um lado está x mais y e do outro lado dá 12. A minha segunda equação, então a gente tem uma equação 1 e a gente tem uma equação 2. Tá? Só estou nomeando cada equação. Na equação 2, eu tenho de um lado x e do outro lado eu tenho 2y. Se você observar bem nessa segunda equação, eu já tenho uma letra que está totalmente isolada. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, é analisar a equação. Existe uma letra que está totalmente isolada? Nesse caso aqui já existe. Que letra é essa? É x. X vale quanto? X vale 2 vezes y. Então, a gente vai pegar essa informação aqui e vai substituir na equação 1. Quem é a equação 1? Eu vou destacar aqui a equação 1. A equação é x mais y igual a 12. Na equação 2, está me informando o seguinte, o x é igual a 2 vezes o y. Então, no lugar desse x aqui, ó, eu vou colocar 2 vezes o y. Eu substituí, fiz uma troca. E vou repetir todo o restante. Mais y igual a 12. O que aconteceu? Aqui se transformou numa equação de primeiro grau com apenas uma incógnita, que é o y. Isso aqui é fácil de resolver. 2y mais y é 3y. Do outro lado é 12. Y é igual a 12 dividido por 3. Y é igual a 4. Ó, a primeira solução a gente já achou, 4. Como é que a gente faz para achar a segunda solução? O y não é 4? Então, a gente vai usar a equação 2 para achar o x. O x é 2 vezes o y. Se o y não é 4, o x vai ser 2 vezes o 4. 2 vezes o 4 é 8. Então, tá aqui, olha. A gente achou a resposta de y e a gente achou a resposta de x. Vamos fazer mais alguns exemplos para fixar melhor a explicação. O outro exemplo que eu estou usando aqui é um exemplo problema, né? É um probleminha. Então, esse probleminha está assim. Numa papelaria, gastam-se R$ 8,00 para comprar um lápis e uma caneta. Comprando 6 lápis e uma caneta, o gasto, que virou gato, o gasto passa a ser de R$ 18,00. Quanto custa cada lápis e cada caneta? Então, aqui eu tenho, ó, um valor para lápis, que eu não sei. Para facilitar, eu vou chamar de x. E um valor para caneta, que eu também não sei. Para facilitar, eu vou chamar de y. Então, olha só. Para comprar um lápis e uma caneta, eu gastei R$ 8,00. Então, ó, o preço do lápis
mais o preço da caneta, me custou R$8. Eu comprando 6 lápis, então aqui eu tinha comprado um lápis, agora eu vou comprar 6 lápis. 6 vezes o valor do lápis. E uma caneta. O Y continua sendo Y porque é apenas uma caneta, ó. Isso passou a ser de R$18. Então, aumentou para R$18. Aí a pergunta é, qual é o valor de cada lápis e de cada caneta? Então, aqui virou um sistema. Se fosse só isso aqui, x mais y igual a 8, seria 4 mais 4, ou 2 mais 6, ou 1 mais 7, seria várias informações, né? Várias soluções. Mas como eu tenho que encaixar a resposta na equação 1 e na equação 2, então a solução vai passar a ser única. Então, como é que é o método da substituição? Então, aqui eu não tenho nenhuma letra isolada e na equação 2 eu também não tenho nenhuma letra isolada. Aí a gente vai ter que analisar qual caminho a gente vai seguir. Então, existem vários caminhos para a gente seguir. Qual o conselho que eu dou para vocês? Tentar pegar sempre a equação mais simples possível. Eu acredito, assim, para mim, que a equação mais simples é a primeira, correto? Ó, x mais y igual a 8. Aí você vai pegar essa equação 1 e vai escrever em algum cantinho. X mais y igual a 8. Escrevi, ó, peguei a equação 1 e escrevi aqui. Aí você vai escolher uma das duas letras e vai isolar. Aí você olha lá para a equação 2. Você sempre tem que observar o que vai ser mais simples para você. Se eu isolo o x, aqui eu vou ter que colocar tudo que eu isolei no lugar desse x. E tem esse 6 no começo. Então, eu vou ter que multiplicar fazendo distributiva. Vai dar certo? Vai dar certo. Mas vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Agora, se eu isolo o y, eu vou substituir aqui. E não tem ninguém multiplicando para eu fazer distributiva. Então, nesse caso, eu vou isolar o y. Do outro lado fica o 8. O x eu mudo de lugar, fica negativo. Então, ó, eu vou guardar essa informação aqui, para usar ela mais para frente. O y é igual a 8 menos x, ó, o y é isso aqui. A gente usou a equação 1. Já que a gente já usou a equação 1, agora a gente vai usar a outra equação que a gente não usou ainda, a 2. Aí eu vou pegar a equação 2 e vou repetir aqui. Repetir a equação 2. Vou pegar o y, ó, 8 menos x, vou colocar esse valor aqui, esse valor simbólico, no lugar do y. Então, eu repito 6x mais, o y não é 8 menos x? Vou colocar aqui, ó, 8 menos x, igual a 18. O que aconteceu nessa equação? Ficou todo mundo, ó, com uma só incógnita, todo mundo aqui com x. Então, agora é fácil de resolver. 6x menos x, 5x. Igual a 18, passo 8 para lá, negativo, menos 8. 5x igual a 10. X igual a 10 dividido por 5. X igual a 2. Então, ó, cada lápis é R$2. Se cada lápis é R$2, quanto que vale a cada caneta? A caneta não é representada pelo Y. Aí eu vou nessa informação aqui que eu reservei e vou fazer o seguinte, 8 menos o 2. Que o x eu vi que é 2, então eu vou colocar aqui no lugar. 8 menos 2 dá 6. Então, cada caneta vale R$6. Ok? Então, é assim, você tem que analisar qual o caminho que você vai seguir, qual o caminho que seria mais fácil na hora de isolar. E fazer a substituição. Se eu quisesse isolar o y aqui de baixo e substituir na de cima, eu posso? Posso. Eu posso fazer vários caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado. Vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo 3 aqui, tá no livro de vocês, tá? Tá na página 93. Todos esses exemplos eu tô tirando do livro de vocês. Tá assim, a equação 1 aqui de cima e a equação 2 aqui de baixo. Eu observo o seguinte, na equação 1 já tem uma letra totalmente isolada, que é o x. Tá totalmente isolada. Então, eu já vou pegar esse cara e já vou substituir na equação 2, ó. Se o x é menos 3y, então eu vou substituir aqui, ó, no lugar desse x. Então, vai ficar, ó, vou pegar a equação 2. A equação 2 é quem? X mais 2y igual a menos 1/4. No lugar desse x, eu vou colocar o menos 3y. Então, menos 3y mais 2y
é igual a menos 1/4. Menos 3y mais 2y, menos 3 mais 2 é menos 1. Menos 1y igual a menos 1/4. Tá negativo, todos os lados. Lembra o que a gente faz? Lá no 7º ano eu expliquei. Multiplico por menos 1. Aí aqui, ó, o que era negativo passa a ser positivo. Então, y é igual a 1/4. Achei o valor de y, agora falta achar o valor de x. Usa a equação 1. Quem é a equação 1? X igual a menos 3y. No lugar desse y, eu coloco esse valor aqui, 1/4. Então, vai ficar x igual a menos 3 vezes 1/4. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 sobre 4. Então, ó, já achei o valor de x e já achei o valor de y. Beleza? Vou fazer mais um exemplo para poder tirar todas as possíveis dúvidas, tá, gente? Presta bastante atenção. Peguei mais um exemplo aqui, que é lá do outro método, mas eu vou fazer porque se eu aplicar tanto um método quanto o outro, o resultado vai ser o mesmo. Então, o outro método eu só vou explicar na próxima aula, mas eu vou aplicar um exemplo de lá aqui nessa aula. Então, aqui eu tenho a primeira equação, equação 1. X mais y igual a 300. A equação 2, x menos y igual a 4. A equação 1 e a equação 2, tanto uma quanto a outra, eu não tenho nenhuma letra isolada. Então, eu vou ter que escolher ou uma ou outra para isolar a letra. Então, tanto faz. Eu vou pegar a segunda equação. Eu vou tentar sempre percorrer o caminho mais fácil. Então, isso aí é uma coisa que só com a prática que vocês vão conseguir perceber o que é mais fácil e o que é mais difícil. Aqui eu vou isolar o x. Porque aí, ó, eu passo o y para o outro lado e ele fica positivo. Fica mais fácil de eu trabalhar com o número positivo. Essa informação aqui eu vou guardar. Se eu já usei a equação 2, agora eu vou partir para a equação 1. X mais y igual a 300. Se o x é 4 mais y, ó, o x é isso, no lugar desse x eu vou colocar y. Então, no lugar desse x eu vou colocar 4 mais y. E repito o restante. Agora virou uma equação do primeiro grau com uma incógnita só. Y mais y dá 2y. 300, esse 4 eu passo subtraindo. 300 menos 4, 296. Agora eu vou fazer o quê? Y é igual a 296 dividido por 2. Y é igual a 148, correto? Se o y é 148, quanto que vai ser o x? Ó, eu volto na equação 2. O x vai ser o 4 mais o y. Se o y é 148, então o x é 4 mais 148, que é igual a 152. Então, achei a solução de y, achei a solução de x. Então, vocês vão sempre usar uma equação para substituir na outra e vice-versa, tá bom? Qualquer dúvida, vocês só me perguntar por e-mail, que eu vou estar à disposição para responder.